Bom, oi, eu sou Luciano Palma e a gente vem conversando bastante com o pessoal da Network sobre a questão de adoção de mídia social por empresas. E fizemos uma conversa, fizemos um treinamento interno e estamos preparando inclusive um treinamento externo falando desse tema. Por quê? Mídia social, desde 2009, 2010, vem se tornando um assunto de dia a dia e um assunto relativamente popular até. Criança hoje já sabe o que é, eu tenho filhos, estão lá no Facebook, tudo. E a gente sabe que é um canal de comunicação importante. A questão é, como que usa esse canal? Então as empresas perceberam que é um canal novo, algumas acham, legal, é um canal barato, é um canal para falar com jovem. Então fica uma coisa que está meio mistificada ainda. E aí a ideia é que dá para tirar proveito disso de uma forma muito profissional, de uma forma que a empresa realmente use isso como canal, tirando proveito desse canal. E se você não tiver um estudo, um preparo para fazer isso, você até pode usar como canal, mas como um outro canal qualquer. E aí entra uma definição que eu costumo comentar, que é a diferença entre as mídias sociais como canal de comunicação e os canais tradicionais, que são canais de broadcast. Que o broadcast o que é? Aquela comunicação que você faz uma mensagem, um jornal, uma revista, você monta aquela mensagem, ela é igual para todo mundo e você transmite através desse canal igualzinha para todo mundo recebe essa mensagem. Então é um canhão de comunicação que todo mundo recebe a informação ao mesmo tempo. Com mídia social, você pode usar da mesma forma, mas você não está tirando proveito do lado social da história. O bacana de mídias sociais é justamente você causar essa interação. Hoje se fala muito na questão engajamento, que também é uma coisa que a gente precisa tomar com cuidado, porque os termos aparecem e às vezes eles são tratados de forma um tanto quanto leviana. Então hoje o pessoal fala, campanha de engajamento. Campanha de engajamento, o cara acha que é campanha para conseguir mais fãs no Facebook. Isso não é necessariamente engajamento. Você pode ter 2 milhões de fãs. Se você não está conversando com eles, não dá para chamar isso de campanha de engajamento. Então, como que você faz realmente engajamento? Como que você tira realmente proveito dessa questão de um relacionamento mais social? Então, a primeira coisa é você preparar a sua empresa e criar uma estratégia para fazer isso. Criar uma estratégia para usar a mídia social de forma social. Na realidade, quando o pessoal fala em usar mídias sociais, o pessoal está falando das grandes. Está falando de Facebook, está falando de Twitter, está falando de Instagram, LinkedIn, blá, blá, blá. Então, a primeira coisa é como que a empresa tem que se preparar para ir para esses canais. Porque se ela não se preparar, tem tiros que podem sair pela culatra. Se você não prepara o seu usuário, vamos dizer assim, o seu funcionário como usuário de redes sociais, isso pode ser pejorativo. Imagina um usuário seu fazendo um depoimento contra o produto da própria empresa num Facebook. Eu tive um caso específico até bem menos corporativo. Eu tive um caso que eu tive que tratar ontem com o meu filho. O meu filho compartilhou um post com um conteúdo que é de qualidade inferior ao que ele normalmente consumiria ou falaria. Para você ter uma ideia, eu pedi para ele ler o post e ele ficou com vergonha de ler o post, porque o post não era um conteúdo bacana. Ele sabia que aquilo não era um conteúdo bacana. Só que, no afã de ver que um amigo que colocou, ele deu o share. Só que quando ele dá o share, a tia dele está vendo, a mãe dele está vendo, a avó dele está vendo, os amigos dele estão vendo, os professores dele estão vendo. Então, é o lado negativo de um uso não preparado de mídia social. Para as empresas é a mesma coisa. Do mesmo jeito que não é bom para a imagem do indivíduo um mau uso de mídias sociais, para a empresa também. Então, esse é um ponto que já precisa preparar o terreno antes de abrir a porta. Você precisa primeiro conscientizar a sua equipe, treinar a sua equipe, mostrar, criar as diretrizes de uso, porque não é só conscientizar, você tem que criar umas diretrizes, criar dentro da empresa um grupo que vai orientar quando as pessoas têm dúvida, porque às vezes a pessoa está super bem intencionada e vai lá e compartilha alguma coisa que prejudica a empresa. Então, se ela percebe que tem essa situação, talvez ela fique na dúvida. Se ela ficar na dúvida, o que ela faz? É legal ela ter alguém dentro da empresa para quem ela peça apoio, para orientar, fala assim, não, olha, isso aqui coloca não dessa forma, mas dessa forma, que não vai prejudicar nem você nem a empresa. Ou, olha, isso aqui, foi bom ter vindo aqui, é um assunto que está embargado pela empresa.
né? Um assunto que é uma informação que vazou para alguém da imprensa, mas que é uma informação ainda confidencial. Se você falar isso e você é funcionário da empresa, as pessoas sabem, você vai gerar um problema para você, inclusive. Porque com certeza no contrato de trabalho tem ali uma cláusula que se você vazar informação confidencial, você pode ser demitido. Então, olha quantos detalhezinhos que antes de você começar a adoção de mídia social, você precisa trabalhar da porta para dentro. Depois, você tem que trabalhar também da porta para fora. Por quê? É aquela questão de falar assim, não vamos usar a mídia social só como um canal de broadcast. Infelizmente, muita empresa no Brasil ainda faz isso. Ela vai lá e coloca conteúdo. Legal colocar conteúdo, mas conteúdo você pode pôr num blog, você pode pôr numa webpage, você pode pôr numa revista através de... a mídia social, ela te dá muito mais do que isso. Ela te dá a possibilidade de alguém vir e criticar o teu produto. E aí você transformar essa crítica em algo positivo. Né? Em você ganhar esse cara que está te criticando, dizendo, olha, isso que você falou, realmente, nossa engenharia já tinha tido essa dúvida, mas achava que ninguém ia perceber. Que bom que você percebeu, porque agora eles vão dar prioridade para isso, porque a gente tem uma evidência que alguém percebeu, a gente tem uma evidência que isso é um problema. E aí com isso, imagina a pessoa que está do outro lado, uma pessoa que veio reclamando, ela pode sair falando assim, puxa, olha que legal essa empresa. E sabe o que acontece? Esse cara comenta. Ele comenta em mídia social, ele comenta até aqui em eventos, ele comenta no almoço, no jantar, numa festa de aniversário. Então esse é o ciclo social que é legal de você utilizar. Ou seja, mídia social ela é até mais potente em alguns aspectos do que a mídia broadcast. Em outros ela é menos. Quando você coloca uma informação em mídia social, ela não tem a abrangência imediata que tem um jornal. Um jornal, você pôs o anúncio ali, você atingiu 10 milhões de pessoas. Em mídia social, você tem lá aquele número de seguidores. Se você tem 300 mil seguidores, legal, um número grande. Mas não é a mesma coisa que uma circulação de jornal. Então, esse é o ponto que a mídia tradicional pode ser mais eficiente. Aquela abrangência imediata. Agora, na mídia social, você consegue fazer a informação continuar fluindo. O jornal de ontem ninguém lê mais. Mas um post muito bem escrito, ou às vezes até um post que instiga, por ter uma polêmica, por ter uma posição curiosa, por ter humor, você pode fazer com que as pessoas comecem a comentar em cima disso e que isso faça um efeito de replicação. Né? E aí entra todo um estudo de análise de redes sociais, onde você percebe com que pessoas eu preciso atingir para que essa informação comece a fluir pela rede. Né? A gente comentou sábado passado a questão do Chiquinho Scarpa. Aquilo foi genial. Eles usaram a mídia tradicional para criar um desconforto nas pessoas. Né? O cara ia enterrar um Bentley. Pô, imagina, aquilo vale tanto dinheiro. Por que não usa esse dinheiro para fazer o bem? Né? Então aquilo gerou um desconforto. Esse desconforto é o tipo de coisa que é social. Ele tem um poder, um potencial social. As pessoas começaram a comentar onde? Nas mídias sociais. Então olha que uso interessante. Da mídia tradicional, jornal, onde eles puseram, né, a isca, as pessoas morderam a isca e começaram a replicar nas mídias sociais. Aí o assunto não morreu, o assunto ficou circulando em mídias sociais. Isso é um uso legal das mídias sociais. E aí depois quando eles vieram, olha, não é uma loucura, é uma campanha, doe órgãos, etc. Putz, aí isso foi mais ainda, porque aí eles souberam mexer com as pessoas, porque aquele cara que tinha criticado ficou com vergonha, quis se retratar, falou assim, puxa, foi mal, achei que o cara tinha sido, né, um tremendo ignorante, egoísta, e pelo contrário, ele está sendo altruísta. Então, olha que bacana essa coisa balanceada entre usar a mídia tradicional para fazer a divulgação muito rápida e usar a mídia social para manter a informação circulando através desses canais. Né? Se você usar a mídia social só para fazer divulgação, ela pode não ser muito eficiente. Mas se você usar para fazer, e em conjunto com a mídia tradicional, para fazer essa informação fluir através dessas redes, utilizando essa influência que cada um exerce sobre o outro, melhor ainda. E se você conseguir se especializar a ponto de estudar a influência desses componentes da rede, todos nós temos uma rede de influência. Se você consegue entender essa rede de influência total, descobrir quem são as pessoas que exercem influência da forma mais abrangente e mais rápida, e colocar a informação na mão dessas pessoas, putz, você tem um canal extremamente poderoso e até divertido de usar, por que não? Né? Agora, voltando, precisa estar tudo preparado. A pessoa que lida com isso tem que conhecer as técnicas, precisa conhecer os timings,
Né? O pessoal de mídia tradicional normalmente está acostumado com times muito mais longos. Você prepara um artigo para sair numa revista um mês antes. Os memes que acontecem em mídia social, eles têm duração de 1 ou 2 dias. Então você tem que ter uma equipe que saiba responder rápido. E tem que estar preparada, por quê? Porque ela não pode pegar desse meme e soltar uma gafe. Imagina um meme que está espalhando pelo Brasil inteiro, né? Que é usado errado pela empresa, vira uma gafe, aí o meme passa a ser você. Né? Então é um mundo bastante dinâmico que, se bem usado, tem bastante benefício. Né? E outro ponto que a gente comentou outro dia, tudo bom? Tudo já. É a questão pode acontecer uma crise nas mídias sociais. Como que você lida com isso? Né? Então você precisa ter uma equipe para lidar com isso, você precisa ter um processo para lidar com isso. Né? Então é aquela história. Antes de ir para um canal poderoso como esse, você precisa se preparar. E essa é a ideia que a gente tem de conversar, de como fazer essa preparação para a empresa usar as mídias sociais de uma forma estratégica. Não é estar lá porque está. Não é estar lá porque é cool ter uma página no Facebook que a gente precisa ter. Vamos ter um monte de seguidor. Ter um monte de seguidor não significa nada. Se tem um monte de seguidor que não liga para você, você pode comprar. Entendeu? Não significa nada. Agora, se você pega e tem uma equipe capaz de comunicar, porque aí você precisa ter um monte de skill, né? O cara tem que conhecer a técnica, a dinâmica da coisa, tem que ter o pessoal de marketing, tem que ter pessoal de comunicação, tem que ter pessoal de RH para tratar o pessoal interno, tem que ter o pessoal de estratégia para ver que lado a gente vai adotar, como que a gente vai usar, como que a gente vai reagir para um ataque através de mídias sociais, como que a gente vai se posicionar quando acontece, por exemplo, um vem para a rua. A empresa tem que ficar de fora disso, a empresa pode apoiar, não pode apoiar o governo, não pode. Então isso tudo são decisões que você não pode deixar na mão de pessoas que não têm um poder de entendimento do cenário e de decisão em nome da empresa. Porque uma decisão errada dessa, imagina não vem para a rua, uma empresa vai lá e apoia o movimento e quando vai ver o governo, sei lá, tem algum tipo de relação que fica abalada por causa desse apoio nas mídias sociais. Você foi tentar fazer uma coisa legal e piorou a vida da sua empresa. Né? Então, é um assunto importante, é um canal potente, só precisa de preparo, como tudo na vida. Quando entrou a internet, quando começou a aparecer a possibilidade de estar na internet, você lembra que teve essa discussão, libero o e-mail ou não para os meus funcionários? Vocês lembram? Essa discussão, 20 anos atrás, era isso. Eu vou liberar e-mail, mas aí eles vão ficar lendo no e-mail o dia inteiro. Né? Hoje é o Facebook. Se eu liberar o Facebook, eles vão ficar no Facebook o dia inteiro. Só que tem muitas situações onde, através do Facebook, o cara pode estar fechando negócio. Né? O tal do Social CRM. Né? O cara pode acompanhar os contatos que ele tem, os leads que ele tem para fazer vendas. Se ele conseguir acompanhar o lado pessoal dessas pessoas, o lado social dessas pessoas, e entender quando é o momento certo de falar com aquela pessoa, dá para tirar um proveito muito maior do que simplesmente ligar no dia do aniversário, que a gente comentou, né? Que CRM hoje o cara só liga no dia do aniversário. Achar a hora que a pessoa está aberta a falar. Né? Se a pessoa está num momento que está, sei lá, você percebe que o cara está postando ali que ele está no meio de uma crise, sei lá, que o filho está no hospital, ou está passando por uma separação, ou perdeu alguém, um ente querido, não é o momento de você chegar para vender para esse cara. Então, eu trabalho na Intel na área de relacionamento com desenvolvedores da comunidade, gente que desenvolve software externo à Intel, nós damos apoio para esses desenvolvedores. Então, o que acontece? Ontem, por exemplo, teve o lançamento, teve o anúncio, né, do Galileu, que é uma plaquinha Arduino usando um processador novo da Intel. O que acontece é que quando esse anúncio aconteceu, muitas pessoas começaram a interagir com a gente. Mas por que começaram a interagir? Porque como a gente já vem fazendo um trabalho, as pessoas sabem que a gente está lá. Elas sabem onde encontrar a gente. Então o cara que se interessou, ele já começa a te marcar. Falando assim, Luciano, onde eu compro uma dessa? Eu quero. Ou você coloca ali o post e essas pessoas que sabem que você trabalha na Intel, que você trabalha com isso, vão lá e retweetam esse post, compartilham esse post ou retweetam o tweet. Entendeu? Então, com isso, a gente começou a espalhar a informação. Claro, teve a mídia tradicional? Teve. Isso saiu em press release, saiu em jornal, saiu, né, em blogs, web posts. Mas também a gente fez um trabalho no corpo a corpo. Ou seja, aquelas pessoas que se interessaram
e que já tinham interagido no passado com a gente por outras razões, interagiram por causa disso. E aí a gente, percebendo essa demanda, isso é fato real, tá? Aconteceu isso. Nós fizemos contato interno com o pessoal de Embedded para ver, escuta, quando é que isso sai no Brasil? Como que isso funciona? O que eu respondo? Para poder dar uma posição. Então isso é uma comunicação muito social. Aí você fala assim, pô, mas você está fazendo para uma pessoa, compensa? Compensa por quê? Porque se esse cara é tão antenado assim, a ponto de sair a notícia, ele já entrar em contato, ele é um influenciador. Se esse cara fica sabendo, se você coloca, às vezes vale a pena até comprar a placa e pôr na mão do cara, de graça. Por quê? Porque esse cara vai sair falando para todo mundo que ele conhece. Hoje no Brasil, a gente não está usando, a Intel tem a ferramenta, que é o Sprinkler, no Brasil a gente não está usando ainda. Porque a equipe que cuida disso é muito nova no Brasil. Você pode colocar palavras, né, que você vai monitorar, e aí você acompanha as pessoas que estão falando da sua empresa, daquelas palavras, etc. E tem N outras ferramentas, mas essas ferramentas de monitoramento, tem ferramentas nacionais super legais, Life, Scup. Então essas ferramentas, elas não só analisam o que está sendo falado, mas também qual que é o teor, se é positivo, se é negativo, análise de sentimento. Então com isso você consegue pegar e ver, opa, peraí, eu tenho que preparar aqui um comunicado, porque o pessoal está super pilhado e está sendo super favorável. Então vou fazer uma oferta para o mercado. Agora, se o pessoal começa a comentar negativamente, opa, vou fazer uma resposta para tirar essa imagem negativa. Então a ferramenta te ajuda muito a determinar que tipo de comunicação que você vai fazer e ajuda a determinar quem são as pessoas mais influentes. Então ela ajuda a dizer, olha, esse cara aqui foi o cara que mais falou sobre esse assunto e que mais abrangeu outras pessoas dentro da rede dele. E aí você pega e vai direto nesse cara para fazer o trabalho social. Né? Porque, não é à toa que chama mídia social. Significa que a gente está falando de gente com gente, um a um, né? Só que é um a um com pessoas estrategicamente localizadas, né? Identificadas, para que essa voz se espalhe através da rede dessas pessoas. É um trabalho gostoso, é um trabalho de data mining, se a gente quiser falar, né? de people mining. Né? Clout, ele é um indicador, Clout, K-L-O-U-T. A ideia do Clout é medir o quanto você é influente nas redes sociais. Então, se você tem muita gente compartilhando o teu material, teus posts no Facebook, muita gente acompanhando no Twitter, muita gente acessando teus vídeos no teu canal do YouTube, todos esses canais, você vai lá e fala assim, ó, eu quero passar a ser monitorado. Aí você fala todos os canais que você usa. Você fala, eu sou fulano no Facebook, meu login, meu perfil no Twitter é esse, meu canal no YouTube é esse. Ele começa a monitorar isso e em cima das interações que você faz e que você recebe, ele te dá um número que vai de 1 a 100. E isso é bacana porque na hora que a empresa vai interagir com pessoas, ela olha esse número e vê, opa, esse aqui é um cara que vai ter impacto forte. Então compensa eu pegar e que nem no caso dessa plaquinha, compensa eu deixar uma placa com o cara emprestada, né? Aí chega um cara com um clout pequeno, lógico, você vai tratar bem, não vai tratar mal porque o clout é pequeno. Mas aí é uma questão de investimento também. É um pouco desumano falar isso, né? Fala assim, puxa, eu vou tratar diferente as pessoas. Mas a empresa precisa saber o que vai dar uma difusão maior da informação e o que vai ser um esforço que vai agradar uma pessoa, mas tem que ficar contido ali. Né? Então você agrada de jeitos diferentes, você investe de formas diferentes. Né? Então isso tudo dá para você montar toda uma estratégia usando isso tudo, usando as ferramentas de monitoramento, usando mecanismos para você fazer essa comunicação, mas acima de tudo, gente capacitada para fazer isso, que é uma coisa que está em falta. E hoje, isso fica só na mão do marketing. Isso precisa, claro, porque o marketing está em contato com esse mundo, mas não pode parar por aí. Tem que estar no RH, treinando o pessoal interno para saber se comportar. Tem que estar na mão do pessoal de vendas para aproveitar essas oportunidades de ver quando que o cara está mais predisposto a conversar com você. Tem que estar no pessoal de engenharia para o pessoal receber feedback em relação aos produtos. Tem que estar na mão do pessoal de suporte para o pessoal entender aonde as pessoas estão reclamando do produto e o que você precisa ter de resposta rápida. Então não é só... Hoje é muito comum mídia social estar só no marketing, mas não é só no marketing. Pode ser usado pela empresa toda. Agora, tem que ter uma
uma proposta e tem que ter investimento. É uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Não adianta pegar e falar assim, beleza, a gente vai lá, contrata uma agência e entra nas mídias sociais. Não, não é por aí. Você precisa fazer a sua lição de casa. E começa pensando o quê? Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Eu quero melhorar? A gente falou de um monte de área. Eu quero melhorar qual? Suporte, engenharia, RH, marketing, vendas. Eu quero melhorar essas 3 aqui, beleza. Então, para melhorar essas 3, como que eu preciso treinar meu pessoal e as ferramentas que eu preciso adquirir para poder atuar e ter um bom resultado? Aí a coisa vai fluir. Como qualquer ferramenta, né? Fechou?